Charles, o Gordo, foi o imperador do Império Carolíngio nos anos 881, 887. O Império Carolíngio, um reino dominado pelos francos, abrangia grande parte da Europa Ocidental e Central durante a Idade Média, cobrindo a França, a Alemanha, partes da Itália, Bélgica, Holanda, Áustria, Suíça e partes da Espanha atual. Este vasto império foi fundado pelo lendário Carlos Magno, um rei guerreiro e estrategista militar renomado que passou grande parte de seu reinado travando guerras e cristianizando a Europa. Porém, seus descendentes jamais alcançaram seu imenso legado. Carlos, o Gordo, seu bisneto, foi o último imperador carolíngio legítimo e é frequentemente lembrado como inapto e ineficaz em seu governo. Seu apelido, o Gordo, era um reflexo tanto de seu peso físico quanto de sua gula, um infeliz contraste com seu bisavô, uma figura imponente no campo de batalha. Carlos reinou durante um tempo de governantes notáveis, com contemporâneos como o rei Alfredo, o Grande da Inglaterra e o rei Haroldo Cabelo Justo da Noruega. Tanto Alfredo quanto Haroldo conquistaram seus lugares na história através de proezas militares e brilho administrativo. Em contraste, a breve unificação do fragmentado Império Carolíngio por Carlos, o Gordo, pareceu ser um golpe de sorte ao invés de um resultado de estratégia ou habilidade. Esta é a história de um homem que nunca conquistou e, ao invés disso, foi em grande parte responsável pela destruição final do Império Carolíngio, um império que nunca seria restaurado. Carlos nasceu no ano de 839, o mais jovem dos 3 filhos de Luís, o Alemão. Durante sua juventude foi registrado um perturbador incidente de possessão demoníaca, no qual ele teria espumado pela boca antes de ser levado a um altar da igreja para ser libertado. Essa experiência impactou profundamente tanto Carlos quanto seu pai. Ele foi descrito como um príncipe muito cristão, temendo a Deus com todo o seu coração e guardando seus mandamentos, obedecendo devotamente às ordens da igreja e constantemente envolvido em oração e canto, sempre focado em louvar a Deus. Especula-se que Carlos possa ter sofrido de epilepsia e o incidente poderia ter sido uma convulsão. No entanto, ele teve uma criação privilegiada com todos os confortos e educação adequados ao seu status real. O apelido de Carlos, o Gordo, provavelmente se originou de seu suposto tamanho, embora nenhum registro da época mencione diretamente sua aparência física. No entanto, o apelido permaneceu, tornando-se parte de sua identidade histórica. No entanto, além de sua criação, o império que seu bisavô Carlos Magno havia construído estava dividido, com seus muitos descendentes envolvidos em constantes disputas sobre suas facções, cada um disputando pelo poder. O pai de Carlos, o Gordo, Luís, o Germânico, governava o reino da Alemanha, e as lutas internas entre seus irmãos prepararam o palco para um legado de divisão e guerra civil dentro da família. No ano de 863, quando Carlos tinha cerca de 24 anos, seu irmão mais velho e rebelde, Carloman, se revoltou contra o pai deles. No ano seguinte, Luís, o jovem, o irmão do meio, juntou-se a Carloman na rebelião, e Carlos logo também se aliou a eles. A família, que antes era unida, agora encontrou 3 irmãos em revolta contra o pai. A rebelião culminou na redistribuição de terras que foram divididas entre os irmãos. No ano de 875, o imperador Luís II, também rei da Itália, faleceu. Antes de sua morte, ele havia concordado com Luís, o alemão, que Carloman o sucederia na Itália. No entanto, Carlos, o Calvo da França Ocidental, invadiu a península e se coroou rei e se declarou imperador. Mais uma vez era parente lutando contra parente, enquanto os descendentes de Carlos Magno lutavam pelo controle do império. Luís, o Germânico, enviou Carlos, o Gordo, e Carloman com exércitos para intervir, mas sem sucesso. Nada resultou das campanhas até a morte de Carlos, o Calvo, em 877, com Luís, o Germânico, morto em 876. Sua herança foi dividida entre seus filhos, com Carlos, o Gordo, recebendo vastas terras no sul da Alemanha.
Por um raro momento na história da dinastia carolíngia, os três irmãos governaram em cooperação, evitando as guerras que normalmente marcavam a divisão de sua herança. No ano de 877, Carloman herdou a Itália de seu falecido tio Carlos, o Calvo. Mas logo no ano de 879, Carloman foi atingido por um derrame debilitante e ele decidiu dividir seus domínios entre seus irmãos. A Baviera foi para Luís e a Itália para Carlos o Gordo. Assim, Carlos tornou-se o rei da Itália. O Papa João VIII aprovou o novo governante, pois concedeu a Carlos o título de Imperador do Sacro Império Romano em 881. Um ano depois, no ano de 882, Luís o Jovem faleceu e Carlos herdou suas terras do norte da Alemanha. Em meros 3 anos, Carlos transformou-se de um rei relativamente comum em um imperador que governava tanto a Alemanha quanto o norte da Itália. A sorte de Carlos perdurou. No ano de 884, Carloman II da França teve um fim prematuro enquanto caçava Boer. E como nenhum outro descendente legítimo de Carlos Magno estava apto a governar, foi acordado em junho do ano de 885 que as terras francesas também ficariam sob o reinado de Carlos, o Gordo. Carlos, o Gordo, um monarca da Baixa Alemanha, expandiu sua influência para abranger grande parte da Alemanha, Itália e França, conseguindo isso não através de conquistas, mas sobrevivendo a seus parentes. Por pura sorte, Carlos efetivamente reuniu o império fragmentado de Carlos Magno após quase um século de brigas familiares. Sob seu governo, ele se tornou o imperador do Império Carolíngio e um dos homens mais poderosos do mundo naquela época. No começo de 880, os remanescentes do grande exército pagão, derrotado por Alfredo, o Grande, começaram a se estabelecer nos Países Baixos. Entre eles estava o notório líder viking Godfrid, que devastou a Flandres e outras cidades com suas incursões bem-sucedidas. No entanto, após essas vitórias, Godfrid jurou um juramento a Carlos, o Gordo, prometendo nunca mais devastar seu reino. Ele também abraçou o cristianismo e foi batizado, com Carlos sendo seu padrinho. Em troca, Carlos o nomeou Duque da Frísia. Apesar disso, outros invasores vikings continuaram a saquear o vasto reino de Carlos. Enquanto os líderes regionais francos obtiveram várias vitórias militares contra os vikings, a resposta pessoal de Carlos, o Gordo, aos invasores foi em grande parte ineficaz, preferindo suborno a confronto. Um momento definidor do reinado de Carlos foi o cerco de Paris no ano de 885, um evento crucial tanto para a dinastia carolíngia quanto para a história da França. Isso destacou a importância estratégica de Paris, que na época era uma das maiores cidades da França Ocidental. As invasões vikings foram lideradas pelo rei Siegfried, Sintrych e o lendário Rollo, que mais tarde estabeleceria o Ducado da Normandia. No final de novembro do ano 885, os vikings, com centenas de navios e possivelmente dezenas de milhares de homens, chegaram às portas de Paris exigindo tributo. Otto, o conde de Paris, recusou a demanda deles. Apesar de comandar apenas algumas centenas de soldados, ele lutou bravamente e ganhou uma reputação significativa por sua defesa valente. Os vikings, usando uma variedade de máquinas de cerco, lançaram ataques implacáveis, mas as muralhas da cidade se mantiveram firmes e após vários dias, eles não conseguiram rompê-las. O cerco se arrastou por meses, mas os vikings não fizeram ataques significativos após a investida inicial. Eventualmente, a maioria das forças viking partiu para saquear mais acima do rio, apenas para retornar no verão para uma última tentativa mal sucedida de capturar a cidade. Em outubro, Carlos, o Gordo, chegou com seu exército, mas para a frustração do povo de Paris, que suportou o cerco, ele parou antes de confrontar os vikings. Em vez disso, ele permitiu que eles partissem, oferecendo um pagamento de 700 livres, que é cerca de 257 quilogramas de prata como tributo. À medida que Carlos era cada vez mais visto como fraco e ineficaz,
as tensões atingiriam seu pico no ano de 887. Naquele ano, seu sobrinho Arnulf se rebelou, reivindicando seu direito à Alemanha. Provavelmente enfraquecido por doença, ele foi formalmente deposto em 887. Ele não sobreviveu muito tempo depois de seu poder ser usurpado, falecendo no ano de 888. O império que ele brevemente reagrupou rapidamente se fragmentou em reinos separados após sua morte, e no vácuo de poder resultante, diferentes reis, condes e senhores assumiram o controle dos reinos separados. O império outrora unificado se desfez, nunca mais para ser restaurado. Assim terminou o reinado de Carlos, o Gordo, marcando o colapso final do Império Carolíngio e a poderosa dinastia de Carlos Magno. Espero que tenham curtido o vídeo. Se gostou, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. E nos veremos em breve para outro perfil histórico.